Ok. Vamos lá para o YouTube e agora vamos entrar em direto para o Facebook. O YouTube é sempre em diferido, mas estamos convosco com melhor qualidade no YouTube. Boa noite a todos, bem-vindos ao programa. Estamos a chegar. Ok, vamos entrar em direto. Ok. Boa noite a todos, bem-vindos ao programa Palavra para o Dia. Hoje é o dia 23 de março. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite, que Deus possa abençoar a cada um de vós nesta noite. E estamos aqui reunidos mais uma segunda-feira, depois de um fim de semana, cá estamos nós, não é? Isso. E começo hoje com notícias do dia, como é que está a situação do coronavírus em Portugal. Então hoje tivemos, infelizmente, o novo coronavírus já atingiu os 23 mortos em Portugal. Hoje o número de infectados subiu para 2.600 e nas últimas 24 horas houve 9 vítimas mortais e 460 novos casos de infecção. É interessante que hoje vi um post do nosso presidente, o Dr. Carlos Carreiras, muito interessante, porque alguns de nós, eu hoje estive em vários sítios de manhã e tive que fazer compras e tive que ir levar também alimentação a algumas pessoas e entretanto notei que há um certo desleixo, vejo que as pessoas estão falando cara a cara, sem proteção nenhuma e muitas vezes as pessoas estão infectadas sem o saberem. Interessante o post do Dr. Carlos Carreiras, está também no meu Facebook, aí por baixo aí, na postagem, diz assim: o Zé foi infectado ontem, mas só o saberá daqui a 14 dias. Isto é uma grande realidade. Alguém que é infectado hoje não se apercebe, só daqui a 14 dias é que vai sentir os efeitos, os sintomas. Ele pensa que está saudável, mas está a infectar 10 pessoas por dia, no mínimo. Essas 10 pessoas pensam que também estão bem e viajam, andam de um lado para o outro e infectam 100 pessoas. Essas 100 pessoas pensam que estão saudáveis, andam de um lado para o outro, continuam a sua vida normal, infectando 1.000 pessoas. Ninguém sabe quem está bem ou quem poderá estar infectado. Então, percebe porque é importante ficar em casa, todas as medidas de segurança são necessárias. Nós subscrevemos este post do Dr. Carlos Carreiras e é a altura de chamar a atenção. Não podemos brincar com os mais idosos e não só, até crianças estão a ficar infectadas. Precisamos levar a situação a sério. Este é um caso sério. É verdade que algumas pessoas mais idosas estão cansadas de estar em casa. Ainda ontem eu tive um tio que me ligou, ele não é evangélico, e ele estava a dizer: então, estás a dar as missas? E assim: não, então porquê é que não dão as missas? Ficam um bocadinho separados uns dos outros. E assim: não, tio, que a nossa comunidade é uma comunidade um pouco idosa e nós temos que ter cuidado. Hoje estamos bem, podemos até pensar que estamos bem, mas a verdade é que nós estamos contactando uns com os outros. E segundo as estatísticas, diz que o pico desta epidemia, o pico será em abril, não é? Meados de abril, início de abril. Então, se assim é, esta é a altura em que muitos de nós irão ser afetados. Então temos que fazer mesmo a nossa parte, não é? Seguir os conselhos que nos são dados, ficarmos na nossa casa e termos atenção para não contaminar ninguém. Quando tivermos que sair, termos cuidado, não é? Porque nós não sabemos realmente quem é que já está com o vírus e quem não está, não é? Então devemos fazer a nossa parte. E é tão pouco aquilo que nos pedem, não é? É verdade. Temos uma notícia boa que hoje recebemos, graças a Deus. Tivemos a orar também pela Sónia Lobato, graças a Deus, ela fez a contra-análise e a situação realmente não tem coronavírus. No entanto, todo o cuidado é pouco. E ainda continua de quarentena e ainda irá fazer outra análise. Exatamente. Portanto, ela fez a segunda e então a primeira deu positiva, esta segunda deu negativa, mas ela continua resguardada e a aguardar agora pela terceira análise. E também ouvimos também o pastor Norinha, a irmã, também está melhorando, já fala, e eu vi no tio post no dia do pai. Sim, a esposa hoje estava a mandar uma mensagem a dizer que de princípio ele terá alta para a próxima semana, portanto já tem oxigênio. Mas ainda há situações, nós mais à frente iremos orar, que ainda há situações, o pastor Neto também está, e a esposa Elisete, o pastor Guilherme Neto também estão passando também
estão internados com uma situação bem difícil, mas vamos mais à frente orar também por eles. A notícia boa também, estava eu a dizer, é que o governo chinês, talvez estão tentando remir-se da situação que iniciou, o foco inicial lá no ano, lá na China. Eles vão doar ao Estado português material de apoio para os hospitais. E a verdade é que também os nossos... o pessoal das equipas médicas, médicos assistentes, também de técnicos também de hospitalares e enfermeiros, já casos, muitos casos também de coronavírus entre eles. Temos que orar, também vamos orar esta noite também por eles mais à frente. Amém? Então, vamos à palavra do dia, estamos no livro de Jó, hoje vamos ler Jó no capítulo 4. Jó, capítulo 4. Então, ele vem dar conselhos a Jó. Bem, é um homem, não é? Diz assim a palavra do Senhor, estamos lendo a Bíblia para todos da Sociedade Bíblica Portugal, ou portuguesa. Amém? Elifaz de Temã disse então: se alguém te dirige a palavra, serás capaz de ouvir? E quem conseguiria agora conter as palavras? É verdade que tu ensinaste a muitos desta força às mãos enfraquecidas? As tuas palavras davam firmeza aos que cambaleavam e segurança aos que não aguentavam de pé. Mas quando toca a ti, não aguentas. Quando te aflige, ficas aterrorizado. Será que a tua piedade não dá coragem, nem o teu bom comportamento te dá esperança? Estava falando ele para Jó. Lembra-te, por causa de algum inocente ou alguma pessoa honesta sucumbirá à desgraça? Será que ele vai ter desgraça? Pois eu vi que quem planta a maldade, semeia a opressão, é isso mesmo que vai recolher. Cai com um simples sopro de Deus, eles acabam destruídos pelo furor da sua ira. São rugidos do leopardo e gritos do chacal, mas os dentes dos leões são quebrados. Sem as suas presas, os leões definham e os seus filhotes andam erradamente. Recebi em segredo uma mensagem como suave murmúrio entre os meus ouvidos, num sonho, numa visão noturna, quando o sono cai sobre a humanidade, caiu sobre mim o terror, todo o meu corpo se transiou de medo. O vento bateu no meu rosto e todos os meus cabelos se puseram em pé. Estava na minha frente, mas não reconheci. Era como uma imagem diante de mim, em silêncio. Mas depois ouvi uma voz dizer: será que um homem se pode declarar inocente ou puro contra a opinião de Deus, seu Criador? Até dos seus servos ele tem motivos de desconfiança e nos seus mensageiros encontra defeito. Pois como estarão limpos diante do seu Criador os que têm a sua morada na terra e vivem mergulhados no pó e no espaço de um dia são despedaçados? Sem que se dê por isso, desaparecem para sempre. Eis que se quebram as cordas da sua tenda e eles morrem sem alcançar a sabedoria. Palavras de Elifaz para Jó. Ora, muito bem. E nós temos estado aqui a falar sobre Jó, não é, nestes dias. Começamos na semana passada e nós estávamos a falar a semana passada do silêncio que eles fizeram, não é? Exatamente. Mas agora abriram a boca para falar e para realmente poderem aconselhar Jó e poder acalentar Jó. Mas é interessante nós pensarmos que o discurso deles não foi o melhor, não foi o melhor escolhido. Muitas vezes isto acontece também, não é? Quando nós abrimos a nossa boca, ao fim de tanto silêncio, quando eles abriram a boca para aconselhar, aquilo que saiu não serviu para edificar. E muitas vezes isto acontece. Vocês sabem que o bom mestre, ele sabia sempre o que dizer. O nosso Senhor Jesus, ele sabe sempre as palavras certas, ele sabia sempre. Se nós lermos em Isaías, eu peço, tu não tens aí a tua Bíblia, mas eu posso ler aqui na minha, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim em Isaías... Qual é o capítulo? Isaías no capítulo 50, versículo 4. Isaías 54. E nós podemos perceber... Diz assim, 54. na versão Almeida: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita,
para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra aos que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprenderam. Ora bem, o bom mestre, ele sabia sempre o que dizer. E aqui em Isaías, além de o saber o que dizer, há que ter ouvidos para ouvir aquilo que nos é dito. E às vezes nisto de nós falarmos com alguém, nem todas as verdades, e eu quero aqui também frisar uma coisa, o amigo de Jó, ele não disse mentiras. Ele usou até algumas expressões e que nós percebemos que são verdades. Há aqui um versículo que me chama muito à vista, não é? No versículo 17, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Ora, nós sabemos que o homem não pode ser mais justo do que Deus. Ele estava a dizer verdades. Mas sabem que muitas vezes é com a verdade, não é? Com a verdade me enganas, não é? Já dizia o outro. Com a verdade me enganas. E foi exatamente com a verdade, a forma dele falar, que ele tratou mal Jó, não é? Ele estava a dizer a Jó e começou a castigar, ou seja, ainda colocou mais sofrimento sobre Jó, com as palavras que ele dizia. Sabem que a verdade deve ser dita da forma séria. Há algum tempo alguém estava-me a dizer, e é verdade, às vezes as pessoas em nome da verdade, ou em nome da sinceridade, ou em nome de serem muito honestas e muito sinceras e muito verdadeiras, acabam por infligir sofrimento nos outros. Muitas vezes não é verdade, muitas vezes não é sinceridade, muitas vezes é apenas má educação, não é? É a forma de nós falar, eu fui sincera, eu sou muito sincera, gosto de dizer tudo aquilo que me vem à cabeça e tudo aquilo que eu penso é o que eu digo. Mas as palavras são como fogo, não é? E as palavras, incendeiam. Olha, já lá em Provérbios diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, não é? E é verdade que nós temos que medir muito bem as palavras. Olha, as nossas palavras servem para edificar, para levantar, para animar alguém, para ajudar, para inspirar alguém, mas também podem servir ao contrário, para destruir a vida de alguém. Que Deus nos ajude a medir muito bem as nossas palavras, não é? Que o Senhor nos ajude a medir as nossas palavras. E é engraçado que ele começa logo a dizer uma coisa certa, não é? Ele começa logo a elogiar Jó, ele começa a falar do testemunho de Jó. Vejam, eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. E é verdade, então Jó, tu fizeste tanto bem, fizeste tanta coisa bem feita, foste um homem tão sincero, um homem tão puro, um homem tão correto, e agora... Porquê é que isto acontece? Porquê é que isto acontece? Ó Jó, alguma coisa exatamente, mal. tu não podes ser mais justo do que Deus, olha, tu alguma coisa, vê lá que alguma coisa aprontaste. E é interessante que este amigo, ele até faz aqui uso da espiritualidade, ou do espiritualismo, não é? Das visões, até tive uma visão, e até senti um arrepio na espinha. Ui. Eu falei arrepio e tudo, não é? Fez-me arrepiar os cabelos da minha carne, ou seja, ele até sentiu um arrepio, os cabelos ficaram em pé, com a visão que ele teve, para castigar o Jó. Que Deus nos ajude. Olha, meus irmãos, que Deus nos ajude. Olha, vamos orar para que Deus nos dê sempre as palavras certas para ajudar alguém, que o Senhor nos ajude. Mas vocês sabem que as verdades, é verdade que às vezes nós temos que ser corrigidos também. Não é? Às vezes temos que ser corrigidos, às vezes temos que corrigir. Não é? Temos que corrigir. Claro. E não é fácil nós corrigirmos alguém. Precisamos da sabedoria de Deus, não é? É verdade. E às vezes não temos essa sabedoria. Diz que a palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. A ira. Ou seja, as nossas palavras, olha a palavra de Deus, acho que era Pedro que dizia que as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, não é? Que nós possamos saber como responder a cada um. Olha, é uma das coisas mais importantes que nós temos, é termos os ouvidos para ouvir, mas também as palavras certas para falar na hora certa. Como o nosso bom mestre ali em Isaías mostrava, ele foi ungido para ter as palavras certas, as palavras com sabedoria, que nós também possamos ter essas palavras certas. E é verdade que muitas vezes o Senhor também nos disciplina a nós. Sabem que há uns anos atrás, ainda estávamos ali no Alentejo, na missão no Alentejo, em Castro Verde, um beijinho para Castro Verde, não sei se está aí alguém. Também, às vezes já vi ali aos Estrelos. Um beijinho para vós, qualquer dia lá, aos Estrelos, irmãos. Que o Senhor possa abençoar o pastor Carlos e a irmã Paula lá também. Agora em Castro Verde. Mas lembro-me que estava a ir para a igreja e foi numa quarta-feira, a culto da oração era a quarta-feira. Foi numa quarta-feira. Também lá da Islândia, Nathaniel, Deus abençoe, da Islândia. Numa quarta-feira nós estávamos ali naquele lugar
E eu estava, olha, foi um dia, uma semana muito má. Pronto, foi uma semana daquelas semanas em que tudo o que é mau nos acontece. Espera, mas isso só acontece aos descrentes. Ai, não, também nos acontece a nós. Pois. Foi uma semana terrível. E eu fui para a igreja, e o senhor sabe que foi assim, não é? Nem disse nada ao meu marido na altura, mas fui para a igreja mesmo contrariada, com vontade de ficar em casa. Ia mesmo naquela contrariedade de que estava cansada, estava desgastada, estava sem vontade nenhuma de nada e estava sem... E fui, e estava lá uma irmã querida, uma querida irmã que já partiu para o Senhor, que tinha um problema de saúde muito grave, ela estava com princípios de Alzheimer, e ela sentou-se ao meu lado, eu também fazia questão que ela sentasse sempre perto de mim, que era também para ajudar e para cuidar dela. A irmã Palmira. É, a nossa irmã que já partiu para o Senhor. E ela sentou-se ali perto de mim e ela estava completamente estrambelhada naquele dia, não é? Estava mesmo ali e eu estava com um enfado, daqueles enfados que nós não devíamos ter, mas que às vezes também nos vêm, não é? Claro. E lembro-me que na altura, aqui o senhor, meu marido, começou a pregar e ele pediu para abrir a Bíblia, já não lembro qual era a referência, mas eu quando abri a Bíblia, caiu logo nesta página. E eu bateram-me os olhos neste versículo, diz assim: eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora que a ti te vem, te perturbas. Porventura, onde é que está o teu temor? Onde é que está a tua confiança? Onde é que está? E eu, na altura, senti assim um puxão de orelhas, assim, realmente, olha, então, tantas vezes eu tenho tantas palavras de ânimo, e vamos em frente, e com força de Deus, e naquele dia parecia, olha, que naquele momento, não é? Parecia que isto tudo tinha-se varrido. E às vezes estas verdades o Senhor fala ao nosso coração. Provavelmente, se fosse alguém que viesse com uma palavra, com uma correção, é verdade que às vezes precisamos de ouvir, mas, irmãos, que seja na altura certa e no tempo de Deus, não é? A palavra, e eu gosto muito deste e vou voltar a frisá-lo porque eu acho que é muito importante. É como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, meus irmãos, vamos guardar este ensino, que o Senhor nos possa ajudar e que nós possamos servir de consolo, de inspiração, de bênção, de ânimo, e não ao contrário, que nós possamos edificar, mesmo quando corrigimos, que nós possamos, e olha, há um versículo que diz para nós falarmos a verdade em amor, não é? Falai a verdade em amor, e isto parecem duas coisas, falar a verdade sim, mas com amor, e que a verdade não suplante aquilo que é o amor de Deus em nós e por aqueles que nos rodeiam, que nós possamos ser usados também nesta área, que é tão difícil, não é? Mas com a graça de Deus vamos conseguir. Temos que pedir a graça, a sabedoria. E vamos continuar isso que a perceber Tiago estes diz lá, é interessante na Epístola de Tiago, que ele fala muito também sobre o uso da língua, da palavra, e ele vai lá buscar logo no início, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, não é? E nós precisamos buscar sabedoria para viver. Amém? Amém? Nós devemos ser pessoas sábias, não é? Que o Senhor nos ajude. Amém? E que nós possamos ter as prioridades certas, pensar antes de abrir a boca, né? Porque as nossas palavras, elas têm poder, as nossas palavras, elas podem abençoar como podem destruir, podem construir como podem abater. Por isso que o Senhor nos ajude. Amém. Amém. Olha, uma coisa nós sabemos, somos portadores de uma boa nova, né? Eu gosto muito de pensar quando Pedro, ele diz que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Depois diz que Ele nos chamou para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. Amém. As virtudes, as coisas verdadeiras, as coisas boas, as coisas que... Irmão, no outro dia estava ouvindo, quando foi o nosso jantar de casais, com o pastor Dan Taylor, e ele estava falando de uma pesquisa que fizeram lá no Instituto Bíblico sobre o comportamento, a forma de ser do povo português, e eles chegaram ao ponto de, pronto, que o povo português é muito negativo, e é verdade. E nós não, é verdade que temos contenção nestes dias, temos de ser cautelosos, como em todo o mundo, temos de ser cautelosos, mas temos que ser positivos, temos que crer que temos um Deus que está por cima, um Deus que é grande, nós servimos a um Deus grande. Claro, vamos fazer a nossa parte, né? Esforça-te, tem bom ânimo, né? Agora, quando a gente não faz nada, quando a gente fica assim, olha, não, vamos fazer a nossa parte. Vamos confiar num Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que pode todas as coisas. O Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Amém? Vamos confiar. Esta é uma breve
e momentânea tribulação, como eu gosto muito desta palavra de Paulo, uma breve e momentânea tribulação. Estamos aprendendo também que a palavra de Deus está se cumprindo, amém? Mas ainda não é o fim, amém? Ainda não é o fim, é o princípio das dores, mas também é uma grande oportunidade, porque também acredito lá em Atos dos Apóstolos que antes de vir aquele dia, diz que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Amém. O Senhor derramará, na verdade, e os dons espirituais serão reativados, e temos que buscar com zelo. Amém. É hora para nós buscarmos a Deus, é hora para buscar. Amém. Olha, nós não é por sermos congregação pentecostal, mas é uma experiência que nós acreditamos para os nossos dias. Nós temos experimentado, temos de buscar a promessa do alto, a promessa do Pai, buscar com zelo aqueles que já experimentaram o dom do Espírito Santo, a promessa do batismo com o Espírito Santo, buscar também com zelo os dons espirituais, não para nos engrandecermos, não para ficarmos apavonados, mas para sermos úteis, para que o reino de Deus possa crescer. Amém. E o reino de Satanás, o reino das trevas, possa diminuir. Amém? Amém. Vamos orar, meu Paulo. Vamos orar. Estava ali a ver também a Sónia de Ervidel. Um beijinho. Amém. Lá para Ervidel, lá. Olha, vamos orar nesta noite e para todos vós que nos assistem. Vamos orar. Nesta noite também vamos orar pelo marido da irmã Manuela e vamos orar por saúde. Amém? Está-me a lembrar também neste tempo aqueles que estão nos lares de idosos. É verdade. A situação não é fácil. Há muitos lares que estão em situações complicadas, em isolamento. Lembramos aquele lar lá em Famalicão. No Evangelho, não interessa. Vamos orar. Temos o irmão, vários irmãos. Lembramos do nosso querido irmão João Parreiro, que está ali em Cascais, em Birra, ali no lar também. Ele estava com uma forte gripe. Vamos orar por ele também. Amém. E lá para casa, ele agora, os lares não recebem visitas, mas se você puder dar uma chamada, um telefonema para o irmão João Parreira, anima o nosso querido irmão. Amém? Se não tiver um telefone, mande uma mensagem privada para mim, amém? Que depois eu vou entregar-lhe o número para você poder também dar uma palavra de ânimo a estes irmãos e outros irmãos que o Senhor traga ao seu coração, a irmã Zulmira, outros irmãos que estão lá em casa, sem internet, a irmã Maria do Carmo também, e outros que também estão lá em isolamento, ainda que não estejam doentes, mas a própria família achou bem eles ficarem nesta contenção. Vamos orar também por eles, amém? Que Deus possa estender a sua mão. Amém. Então vamos orar. Deus, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade até este dia, Senhor, e te pedimos, Deus, que tu possas continuar a abençoar o teu povo, Senhor. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, por teres cuidado de nós. Obrigada, Senhor, porque no meio das provas, das lutas, Senhor, tu tens estado com cada um de nós. Deus, nesta noite eu te peço, Senhor, que tu visites o teu povo Deus, com a tua paz. Senhor, que tu possas calar, Senhor, o inimigo, Senhor, verdade, e que tu possas dar vitória, Senhor. Deus, é verdade, Senhor, precisamos tanto da tua sabedoria também, Pai Senhor. Deus, dá-nos ouvidos atentos, Senhor, e dá-nos corações atentos também, Senhor. Deus, que as nossas palavras, Senhor, mesmo quando servem para corrigir, Senhor, que elas possam ser sempre em amor, assim seja, Senhor. Pai querido. Deus, para que possam, Senhor, trazer, Senhor, produzir o fruto desejado, Senhor, e que não possamos infligir ainda mais sofrimento em alguém, Senhor. Oh Deus, dá-nos sabedoria, Senhor. Eu te peço por cada um de nós, Senhor, por cada pessoa também que está a assistir a este vídeo, Senhor, que tu possas abençoar, assim Senhor, seja, que tu possas guardar, Senhor, assim e dando seja, a tua sabedoria Deus, vinda assim do alto, seja, Senhor, e neste Aleluia. tempo, Senhor, nós te pedimos uma bênção especial, Senhor, pelas autoridades sobre Sim, o nosso meu Deus, país. sim, meu Pai. Oh Deus, quando há tantas questões, Senhor, verdade, oh Deus, meu Deus. tanto a nível económico, Sim, Senhor, a nível até de É educação, verdade, Senhor. Estenda a tua mão, Deus, Senhor. a Põe nível tua da mão. saúde, Sim, Senhor, meu oh Pai. Deus, tantas preocupações, Pai, Senhor, põe a que tua tu mão, possas dar Senhor. sabedoria, Aleluia. que tu possas suprir as necessidades, Assim Senhor. seja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por saúde, Senhor, oh Amém. Deus, que tu possas, Senhor, Deus, fazer parar, Senhor, este Assim problema, seja, Pai Senhor, querido, em nome de Jesus. Pai. Amém, Senhor. Sim, Amém, meu Deus, Jesus. ainda oro a Ti, Senhor, colocando no Teu altar Amém, estas Jesus. vidas, Senhor, que nos assistem, estas famílias, Senhor, que estão do outro lado, Senhor, meu Deus, em comunhão conosco nesta hora, meu Deus, que o Senhor possa estender a sua mão e proteger o seu povo, meu Deus, curar aqueles que são enfermos. Lembramos também aqueles que têm doenças nada relacionadas com o coronavírus, mas que têm doenças crónicas, Senhor. Obrigado, Deus. Lembramos da irmã Ausenda, Senhor,
que, Senhor, que o Senhor possa estender a sua mão, e obrigado pelas suas melhoras, Senhor. Queremos lembrar do irmão Teixeira, meu Deus, que o Senhor possa abençoar também o teu servo, Pai. Irmã Céu Alvoco, colocamos também no teu altar, Amém, meu Jesus. Pai. Lembramos, Senhor Jesus, o irmão Ramos, o Sebastião Ramos, Senhor, também verdade, proteja, Senhor, ajuda o teu Senhor, filhinho, Senhor, princípio com a tua saúde, sejas Deus. com ele, meu Pai. Quero Sim, pedir Deus. também, Senhor, a irmã São Amaral, lá em Cascais, meu Deus, oh Deus, irmão Zenda, também de Porto Salvo, Senhor. Deus, estenda a tua mão, Senhor. Querido Deus, tu és poderoso. Queremos pedir ainda pelo nosso amigo Armando, Senhor, também, o Armando Gordinho, Senhor, estenda a sua mão sobre ele, Senhor. Também, Amém, Senhor, Jesus. meu Deus, as nossas crianças, abençoa, Pai querido, nome de estenda a tua Jesus. mão, Assim Senhor, seja, meu Deus. Tu és poderoso, Senhor, Tu és poderoso, meu Pai. Ainda quero pedir pelo pastor Guilherme Neto também, a sua esposa, a irmã Elisete, Senhor. Sim, Deus, ser Deus. com os Teus servos nesta hora da aflição também. Continua a ser com o irmão Armando, o irmão Raul também, Senhor. Norinha lá também. Estenda a Tua mão sobre a sua família, meu Assim Pai. seja, Deus. Também quero pedir pelo superintendente das Missões Mundiais da Assembleia de Deus, o teu servo Greg Moody's também está com este coronavírus, Senhor. Estenda a tua mão, Senhor, toca a sua vida, Senhor. Os irmãos lá na igreja na França, d'Orsay, Senhor, meu Deus, estende também a tua mão sobre estes 10 irmãos que estão contaminados, meu Deus, que o Senhor repreenda aquele vírus, Senhor. Assim Todos seja, que estão em um Deus. lar, Senhor, os lares evangélicos, os orfanatos, os lares de crianças, lembramos do lar de Betânia, o lar Bom Samaritano e outros lares evangélicos, Senhor, de crianças e também lares de idosos, Senhor, que o Senhor abençoe os empregados, abençoe os funcionários, meu Assim Deus, seja, Deus. estenda a sua mão, Senhor. Mais uma vez eu quero pedir pelas autoridades deste país, Senhor, muito em especial para esta ministra Marta Temido, Senhor, dá-lhe forças, ajuda psicologicamente, Assim seja, Deus. emocionalmente, fisicamente, Senhor. Também a doutora Graça Freitas, Senhor, diretora-geral de saúde, Senhor, ajuda esta senhora, Amém. abençoa, Deus, a sua família, Deus, não é fácil para eles também. O nosso primeiro-ministro, Senhor António Costa, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão, Senhor. Meu Deus, todo o governo, que o Senhor estenda a sua mão, Amém, Senhor. Jesus. O ministro Centeno, o ministro Pedro Cisa Vieira, os demais ministros, Senhor, todos aqueles que trabalham também em hospitais, Senhor, e lembramos dos nossos irmãos, o Pedro Ramos, Senhor, também abençoa, ajuda o Senhor, dá-lhe força. Quero pedir também, Senhor, pela Ana Anjos, Senhor, que o Senhor também esteja com ela, Senhor, e outros irmãos, Senhor, que trabalham como médicos, como enfermeiros, como pessoal auxiliar nos hospitais, meu Deus, Senhor, estenda a sua mão. E Deus, também oramos, Senhor, nesta hora, que o Senhor supra a necessidade do seu povo, Senhor, aqueles que estão ficando em casa, aqueles que a sua vida, Senhor, laboral, Senhor, a sua empresa onde eles trabalhavam está parada, Senhor, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor supra, meu Deus, a necessidade agora também, Senhor, meu Deus, desse suprimento, o pão do nosso de cada dia. Sim, seja, Quero Deus. pedir também pela ministra do trabalho, Senhor, sabemos que há empresas, há situações relacionadas também com os bancos e tudo isso, Senhor, que estão trazendo alguma consternação, Senhor, meu Deus, mas oramos para que o Senhor possa trazer, Senhor, suprimento para estas vidas que nesta hora precisam também do pão nosso de cada dia. Pai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então amanhã, a que horas? Às 22. 22 horas. Estamos aí consigo na sua casa. Que Deus abençoe. Através do beijinho Facebook. para todos vós, Amém? para verem os vossos nomes, que o Senhor possa Amém, abençoar. amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia. grande. Glória a Deus. São muitos irmãos que estiveram conosco e certamente depois outros irão estar também conosco. Partilhe também, ponha um like, depois lá para quem está nos assistir no Facebook, também subscreva o nosso canal. Deus ricamente abençoe. Amém. Amém.